Olá, gente, tudo bem? Aqui é Thalita do Conversas para a Vida. Então, vamos conversar hoje sobre medo. Quando é que os nossos medos nos paralisam? E o que é o medo? E será que o medo tem uma boa função na nossa vida? Será que a gente não deveria nunca ter medo e talvez aí a gente alcançaria os nossos objetivos se a gente não tivesse medo? São perguntas que às vezes a gente pode se fazer, mas a gente precisa pensar na origem do medo do ser humano. O medo no ser humano é uma emoção pré-histórica. Ela está no nosso cérebro, na nossa estrutura, essa emoção está na nossa estrutura com a grande função de nos proteger, de ser um alerta. Aquele alerta que vai nos manter vivo. É o sinal vermelho que acende quando algo pode ser tão perigoso a ponto de tirar a nossa vida. E nós temos também instalado no nosso cérebro a sensação permanente de que precisamos permanecer vivos, né? É a preservação da espécie. Então a gente luta o tempo todo pela nossa sobrevivência. Então o medo é um aliado. O medo nunca pode ser visto como algo a ser tirado do nosso comportamento. Não. Mas o medo tem que ser mantido na medida certa, na medida exata. Porque em algumas situações a gente pode deixar que o medo nos paralise. Ou que o medo faça com que a gente se submeta a situações simplesmente porque a gente tem medo de perder algo, ou porque a gente acha que não vai dar conta de superar aquela situação. Então, às vezes, um grande aliado para a gente colocar o medo na medida certa é a dúvida ou o questionamento, se vocês preferirem. Quando o medo vier e ele ameaçar te paralisar, pense assim: qual é o pior que pode acontecer nessa situação? Se o pior acontecer, eu posso fazer algo? E aí você pode chegar a duas respostas. Não, se o pior acontecer, eu não vou conseguir fazer nada. Ou se o pior acontecer, eu tenho essa e essa saída. E quando a gente faz esses questionamentos, na maioria das vezes a gente percebe que a sensação que a gente teve, ela é muito maior do que a situação em si. O medo está desproporcional e eu estou me movendo por um medo que é desproporcional. A situação não é tão grande quanto eu imaginava, quanto eu via. Então, quando você consegue se acalmar um pouco, e é importante fazer aquele exercício da respiração, respira diante, quando o medo vier, respira, deixa essa sensação de medo muito grande abaixar um pouquinho e começa a se questionar. Comece a se questionar. Peraí, o que realmente está acontecendo? Isso é realmente tão grave ou isso realmente tão ameaçador? Ou se acontecer algo, eu realmente não tenho saída? Ou sim, não, peraí, eu tenho condição sim de lidar com isso, se o pior acontecer, mas nem sempre o pior acontece. E às vezes, logo de início, eu já tenho forças, eu já tenho recursos para lidar com aquela situação. Então, duas coisas que é importante a gente fazer quando vier uma grande sensação de medo e a gente achar que não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo lidar com isso e o medo te dominar. Primeiro, respira. Respira, deixa a sensação ficar um pouco menor. Se questione o que realmente está acontecendo. Essa situação realmente é do tamanho que eu estou vendo? E uma coisa que é muito importante nesses momentos de grandes medos é você lembrar da sua história. Todos nós
temos uma história de grandes perdas, de grandes dores, de grandes desafios. Mas a gente está aqui agora. Então esse é o sinal de quê? De que a gente venceu. E de que a gente sim tem recursos para lidar com grandes situações de dificuldade, de dor, de perda. Então, se você está aqui agora ouvindo esse vídeo, é porque você já venceu muita coisa na sua vida. Lembra de quantas vezes ficou muito difícil e você achava que não ia dar conta, que naquele momento ali, no olho do furacão, parecia que estava tudo perdido, mas você conseguiu. Então lembre-se, de novo, se você está vivendo uma situação difícil, se você está com medo nesse momento, respira e lembra que você já conseguiu, que você já passou por outras coisas tão difíceis e você conseguiu lidar com isso. Então lembre-se, você tem recursos para lidar. Não se entregue ao medo desproporcional. Você é capaz de lidar com a situação. E lembre-se, se o pior acontecer, você também pode assumir duas posturas que eu sempre falo. Ou você pode se revoltar, ou você pode aprender com isso. Então, seja aluno e aprenda, não se desespere. Então, lembre-se sempre, gente, o medo é um aliado. Ele não tem que te paralisar. Gente, obrigado. Vou pedir mais uma vez, se o vídeo foi útil, que vocês compartilhem e se inscrevam no canal para o canal crescer e a gente poder levar essas mensagens que pode ajudar muita gente nos momentos de crise. Lembrando que o canal é o lugar onde a gente se dispõe a resolver as nossas crises. Obrigado e até o próximo vídeo.